Então, boa tarde a todos e todas, Boa tarde. né? Sejam todos bem-vindos ao consórcio mestral e doutoral do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação PPGGI da UFPR, que acontece todos os anos, que é uma integração entre os discentes, docentes e alguns convidados externos, né, para a apresentação dos nossos trabalhos das disciplinas de seminário de tese e dissertações, e que é mais assim, uma primeira apresentação dos temas que nós temos trabalhando nos nossos trabalhos. Então, é importante essa temática ser vista por ponto de vista de outros professores, de outras pessoas, de ter esse posicionamento, essa opinião é importante para que a gente possa direcionar, né, os nossos trabalhos dentro da linha que a gente se propôs a defender. Esse consórcio deste ano está sendo organizado pelo professor Edson, não está aqui presente, mas depois ele entra nas salas das bancas, pelo professor Ronan, pelo professor Ricardo, pelos discentes eu, do doutorado, e o Elton, e o Loy também do mestrado. Então, eu tenho alguns informes para passar para vocês, antes de passar a palavra ao professor Glauco, da abertura do evento, que o consórcio, né, vai funcionar esses 3 dias, então inicia hoje, dia 21, segunda-feira, acontece também na terça-feira e na quarta-feira, no período das 13h30 às 17h30, com exceção de terça-feira, que a gente tem um horário a mais para a gente conseguir fechar o número de participantes para apresentar os trabalhos. Então, inicialmente, todos os dias nós teremos uma palestra para começar o evento, com um convidado externo. Hoje a gente tem o professor Glauco para abrir o evento, na sequência tem a Carol Lima, que vai falar um pouquinho para a gente do reuso de banco de dados. Amanhã nós teremos a Priscila Sena, da UFSC, e também uma discente, que ela já foi do doutorado, que acabou de apresentar, né, que é a Regiane. E na quarta-feira a gente também tem a participação da professora Paula. Então, sempre na sala 1, a gente vai iniciar com as apresentações das palestras, e a partir das 15h30, nós vamos ter 2 salas, a sala 1 e a sala 2, onde acontecerão, né, apresentações das bancas dos trabalhos de mestrado e doutorado. Para o mestrado, então, vai ser a apresentação do resumo do trabalho, e no doutorado tem o resumo e um pitching também. A apresentação das bancas vai ter em torno de 40 minutos, lembrando que o discente tem 10 minutos para a apresentação, e ainda tem o comentário da banca com feedback de 10 a cada 15 minutos a cada integrante. Todos receberam, né, uma participação em banca, todos os discentes, tanto do mestrado e doutorado. Então, é importante que esse documento que vocês receberam seja enviado para o nosso e-mail, eu vou colocar aqui no chat, que é o e-mail do consórcio, ppgi@gmail.com, certo? E, posteriormente, eu vou passar a cada um de vocês que apresentou o trabalho também o retorno do feedback da banca que avaliou vocês. Assim, vocês terão já um norte aí, né, dos comentários da banca com relação à apresentação e o trabalho de vocês. Eu acho que de recados seriam esses. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Professor Ronan, me lembre aí se eu esqueci de alguma coisa. Acho que é Eu acho isso. que é isso mesmo. Uma dúvida que o pessoal tinha era para onde responder o e-mail. Pode responder diretamente aquele e-mail da comissão que a Dilma está concentrando, e a Vilma depois vai repassar para cada um dos alunos, tá? Só uma coisa, pessoal, que eu acho que foi a dúvida até foi discutido no grupo do mestrado, sobre a discussão de cada um dos trabalhos. A maioria deles, se não todos, está bem no começo. Então, assim, vocês podem fazer a avaliação em relação ao que o documento está apresentando, e vocês podem registrar, então, também essas preocupações sobre o andamento do projeto, se já foi pensado em alguma coisa, outra e tal. É claro que a gente não tem como saber, não tem o tempo ali de cada um no programa, mas é importante que essas preocupações fiquem registradas justamente para que o discente possa correr atrás. Então, aqueles que acabaram de entrar no programa têm mais tempo, naturalmente, do que
aqueles que já estão na véspera ali da qualificação, mas isso não cabe a nós. O importante é fazer a leitura do resumo do pitching, pode registrar as suas preocupações e isso, muito provavelmente, o discente vai acabar levando para uma reunião com os seus orientadores, tá bom? Então, assim, a avaliação, ela tem esse princípio de ajudar o discente, mas também vocês estão sendo observados quanto à avaliação, que é a capacidade que vocês têm de fazer uma crítica em cima de um trabalho, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Quem está na academia já faz tempo sabe que isso é uma coisa corriqueira, então acho que vocês podem tirar um pouquinho o peso de estar julgando colegas. Vocês estão julgando trabalhos e eles estão num estado, cada um diferente do outro, tá? Como assim? Acho que é isso, Vilma. Obrigado. E desculpe ter errado o teu nome, que eu não sei o que está acontecendo comigo. Acho que eu estou ficando doido. Imagina, professor. Então, eu vou passar a palavra ao professor Glauco, né, que ele é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, PPGGI, da UFPR, e aí damos sequência à abertura do nosso evento. Professor Glauco, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Vilma. Me escutam bem? Sim. Sim. Ok, então, boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Comissão Orientadora pelo convite, é uma satisfação, uma honra poder estar com vocês aqui no dia de hoje, e também uma grande satisfação podermos receber docentes, mestrandos e doutorandos em nosso programa de pós-graduação em Gestão da Informação, nesta que é a terceira edição do consórcio mestral e doutoral do PPGGI. Trata-se de um momento muito profícuo para a pós-graduação em estricto senso da UFPR, pois propicia o debate, a reflexão acadêmica e científica acerca das pesquisas em desenvolvimento no PPGGI. Nessa edição, contamos com 20 trabalhos inscritos, distribuídos em 3 dias de atividades, quando teremos a oportunidade de promovermos a interação de nossos docentes e discentes com participantes externos. Além das sessões de feedback de trabalhos, teremos também mesa redonda, palestras e rodadas de troca de experiências sobre carreira. Ações como essa do consórcio consolidam o programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR, que foi criado em 2007, com o nome de PPGTI. Em 2010 mudou para a área interdisciplinar e em 2017 assumiu o nome de PPGGI. O curso de mestrado do PPGGI já titulou 139 mestres e atualmente conta com 34 mestrandos matriculados e com processo de admissão para 2023 em curso. O doutorado do PPGI iniciou suas atividades em 2018 e, até o momento, já conta com 8 doutores titulados, né, levando em consideração apenas aqueles doutores que já depositaram as suas teses nas bibliotecas, né, na biblioteca e já receberam o seu título. Né? Nós temos um número maior do que esse, mas titulados nós já contamos com 8 doutores. E 40 doutorandos em curso. Já temos titulados 2 pós-doutorandos, tá? E também temos 2 pós-doutorandos agora em curso no PPGGI. Podemos destacar também a revista A2Z, criada pela professora Patrícia Zene Marchiori e atualmente capitaneada pela professora Paula Carina de Araújo, nossa vice-coordenadora, e sua equipe. Além disso, há que se destacar a vanguarda do PPGGI, que foi um dos primeiros programas de pós-graduação da UFPR a implementar políticas afirmativas, que, por meio da portaria número 11, de 10 de novembro de 2021, criou critérios e procedimentos para a reserva de vagas e permanência de discentes negras e negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, surdas e surdos, pessoas transexuais, transgêneros e travestis, migrantes humanitários e refugiadas e refugiados. Isso demonstra a excelência acadêmica do nosso programa e o árduo trabalho desenvolvido pela nossa comunidade. A interdisciplinaridade do programa emana de bases teórico-metodológicas das áreas da ciência da informação, administração e tecnologia da informação. Atualmente, o PPGI possui uma área de concentração intitulada Gestão da Informação e do Conhecimento e conta com 3 linhas de pesquisa: Informação e Gestão Organizacional, Informação e Tecnologia e Informação em Sociedade. Quando nós vemos a evolução do PPGI e os resultados apresentados, temos que ter em mente que se trata de um processo coletivo de construção, criado pela participação de várias pessoas, às quais eu peço licença para citar seus nomes. Nosso secretário, César Martarello, que atualmente é secretário do setor de Ciências Sociais Aplicadas, e Simone da Silva Batista, atual secretário do PPGI.
nossos antigos coordenadores e coordenadoras, professora Leila Santiago Bufrem, professor Ricardo Mendes Júnior, professor Egon Walter Wildauer, professora Helena de Fátima Nunes Silva, professor Simão de Paula Pinto, professora Denise Fukumi Tsunoda, professora Maria do Carmo Duarte Freitas, professor Rodrigo Eduardo Botelho Francisco. No atual mandato, eu e a professora Paula e a Simone, sempre em diálogo constante com os representantes das linhas de pesquisa e representantes discentes, temos priorizado a transparência em nossa gestão, o incentivo à participação de nossos docentes e discentes em eventos científicos, estímulo à publicação de nossas produções acadêmicas e na busca constante da melhoria de nossos indicadores junto à CAPES. Eu tenho absoluta certeza de que iniciativas como o terceiro consórcio mestral e doutoral contribuem sobremaneira para a incansável busca da excelência acadêmica de nosso programa. Sendo assim, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos na organização deste evento, professor Ronan Assunção Filho, professor Edson Ronaldo Guarido Filho, professor Ricardo Mendes Júnior, os doutorandos Vilma Machado e Elton Eiji Sasaki e o mestrando Lói Inácio Gonçalves. Agradeço pela oportunidade de me dirigir a todos e todas e desejo que nos próximos 3 dias tenhamos uma excelente e profícua jornada acadêmica. Muito obrigado. Obrigada, professor Glauco. Então, vou apresentar agora, né, nossa palestrante do dia, que é a Carol Lima, né, como nós chamamos. Ela é formada em biblioteconomia. Ela fez o mestrado aqui conosco no nosso programa. Hoje ela é bibliotecária no CIB, no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná, e atua no serviço de referência na Biblioteca de Artes, Comunicação e Design, e vai falar para a gente hoje um pouco sobre o reuso de dados científicos. Então, primeiramente, a gente agradece o convite a Carol, está aqui, né, nessa tarde conosco, contribuindo nesse consórcio mestral e doutoral. Muito obrigada, Carol, e está com você a palavra. Obrigada, Vilma, obrigada, professor Glauco, né? Uma honra estar aqui com vocês falando um pouco assim da minha trajetória no PPGGI, da minha pesquisa, né? Então, eu fui orientada pelo professor Ricardo, que está aqui participando hoje, né? Tive essa honra, e eu ingressei no PPGGI em 2018, e daí desenvolvi minha pesquisa, defendi a minha dissertação em julho de 2020. Durante esse período, né, consegui concluir todas as disciplinas de forma presencial no programa, e depois realmente a parte da pesquisa acabou sendo feita realmente de casa por conta da pandemia, né, junto ao trabalho remoto. Então eu estava desenvolvendo a minha atividade, né, profissional como bibliotecária na universidade, terminando a pesquisa, né. E em 2019 eu participei do consórcio mestral e doutoral, que foi realizado em Porto Alegre. Participei com meus colegas de mestrado, os meus colegas também orientandos do professor Ricardo, e foi uma experiência muito interessante, porque a minha pesquisa ela ainda estava numa fase inicial, então as contribuições da banca, teve o professor Robson da UNB, a professora Carminha do PPGGI, tinha outro colega também do programa da Federal do Rio Grande do Sul, que agora não estou me recordando o nome, mas as contribuições foram ótimas, assim, e realmente elas me ajudaram a dar uma realidade, assim, né, para minha pesquisa, do que seria viável dentro do prazo que tinha já defender e do que não tinha, né. Eu destaquei aqui alguns pontos, né, para comentar, e um desses pontos também que foram bem interessantes foi, eu não sabia que o professor Ricardo ia estar aqui, né, então, mas eu vou falar, foi a forma realmente de orientação que a gente teve, né, do grupo, porque foi uma orientação coletiva, então a gente passava assim a descrição do problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos para o grupo, apresentava para o professor e para o grupo, isso de uma maneira online, né? E daí todos poderiam contribuir, e contribuíram realmente, né? Ali dizendo se tanto o problema quanto os objetivos, principalmente os objetivos, estavam adequados, né, para auxiliar a resolver aquele problema. E foi um método assim muito rico, para mim funcionou bastante, porque a atividade de pesquisa, muito embora ela é colaborativa, sim, a gente tem todo o suporte da orientação e dos colegas, que é primordial, mas quando você está escrevendo é um momento muito solitário. É você com o texto, com a máquina, né, com a pesquisa, e ter esse olhar de outras pessoas, né, deixando claro o que você está pesquisando, realmente, para mim, assim, foi primordial e me ajudou bastante
ao longo do processo, né? Então, assim, na nossa pesquisa, a gente visava entender quais eram os fatores que os pesquisadores percebiam quando eles reutilizavam dados científicos, né? Então, assim, algumas pessoas que estão aqui eu já conheço, que a gente já participou de disciplinas juntos, eu também já falei um pouco sobre gestão de dados, né? Em eventos de extensão também com a professora Paula, agora também fazendo a participação na disciplina dela, né? Toda quinta-feira. E, assim, a gestão de dados científicos é, na verdade, para a gente poder dar visibilidade e transparência a esses dados que são produzidos durante as pesquisas, né? Para eles não ficarem armazenados em pendrives ou esquecidos. Então, para isso, a gente tem suporte de repositórios de dados, repositórios especificamente para dados, que a gente tem aqui na Universidade Federal do Paraná, que entrou em produção em dezembro de 2018, né? Então, assim, nosso objetivo era entender quais eram, né, as melhorias, os benefícios, né, ou também os fatores negativos que os pesquisadores percebiam ao reusar dados científicos. A gente levantou por volta de 22 fatores de impacto, né? Eles foram resumidos em categorias um pouco sintetizadas, em categorias menores. Então, ali a gente observa que observou que os pesquisadores acharam muito positivo, né? Tanto compartilhar os seus dados, quanto reutilizar os dados. Então, a gente realmente notou ali uma importância, muito embora ainda exista uma dificuldade, porque a preparação de dados, ela é uma atividade complexa que demanda tempo, demanda recurso financeiro, investimento, ferramental também. Então, muito embora os pesquisadores achem que é interessante, que traz benefícios para eles, como transparência, estímulo à colaboração, né? E outros benefícios mais tácitos, assim, eles percebem que há uma falta de auxílio institucional, na verdade, né? Para divulgação, tratamento desses dados em repositórios. Então, assim, essa foi a pesquisa que a gente fez, que a gente concluiu em 2020, e nesse momento, há 2 anos, na verdade, né? Eu estou me preparando para ingressar no doutorado. Eu tinha feito um movimento, mas por conta da pandemia, algumas coisas meio que se chocaram nesse caminho, né? E agora estou definindo isso de novo, né? E o interesse é continuar pesquisando, né? Realmente reuso de dados, mas de uma maneira um pouco mais prática, ou seja, eu tenho dado no repositório, então, assim, como que eu faço isso ser reutilizado? Então, a gente tem algumas condições, né, para esse dado ser reutilizado. Ele tem que atender alguns princípios, como, por exemplo, ser um dado encontrável, ser um dado interoperável, ser acessível, né, e ser reutilizável. Mas como na prática a gente faz o reuso, né? Então, assim, quando eu faço a descrição do meu dado, eu tenho que ter ali muito bem descrito qual que é o fenômeno, principalmente, que eu estou utilizando, porque parece trivial, mas a gente observa que na descrição dos dados nos repositórios, e aí principalmente nos repositórios multidisciplinares, não há uma descrição objetiva de qual está sendo o fenômeno analisado, ou seja, de qual é o foco da pesquisa. Às vezes a gente tem isso mencionado num campo ali, no metadado de assunto, no título, num resumo, mas ele não está específico. E da mesma maneira, a gente nota a ausência do método. Ou seja, como é que eu vou conseguir confiar num dado para reutilizar? E vou reutilizá-lo se eu não sei qual é o método de coleta dele, qual é o método de análise, né? Se a gente não sabe a receita do bolo, a gente não tem como fazer esse bolo. Então, traduzindo no miúdo muito básico assim mesmo, seria isso, né? Compreender como que está sendo feita a descrição desses dados científicos em repositórios, principalmente nos multidisciplinares. E por quê? Porque os multidisciplinares representam grandes desafios às instituições universitárias, né? É inviável, na maior parte das vezes, que a gente tenha um repositório para cada área do conhecimento. Então, como que você constrói um padrão, né, um conjunto de metadados que ele consiga atender uma certa especificidade entre as áreas, né, e possa ser comum e interoperável, né? De uma maneira que, por exemplo, você tem um pesquisador aqui no Brasil, está pesquisando uma determinada espécie, sei lá, alguma espécie marinha, por exemplo, se tem outro na Austrália que está pesquisando também, como que você consegue fazer, né, encontrar esses dados e reutilizá-los, né? De repente, com diferentes, o mesmo assunto vai ser pesquisado com método diferente, esse método serve, esse método não serve.
Então, mais ou menos hoje é o que eu penso assim, em nível de proposta, né? E é isso, gente, né? Então, atendendo mais ou menos o que a Vilma havia comentado comigo para comentar, né? Eu gostei muito de estar no PPGGI, gostei muito da infraestrutura, realmente das disciplinas, dos professores, da secretaria, da Simone, né? Tive muito apoio, né? Continuo tendo, assim, trabalhando às vezes, principalmente com a professora Paula, né? Falando um pouco sobre ciência aberta, dados científicos de pesquisa, é uma coisa que eu gosto e que eu penso em voltar, assim, e o PPGGI com certeza ainda é muito relevante na minha vida, né? Então é isso, gente. Agradeço, né, a Vilma, agradeço ao professor Glauco, professor Ricardo, né, todos vocês que estão aqui, né, pela oportunidade de falar do que eu pesquisei e do que eu quero continuar pesquisando. Muito obrigada. Obrigada, Carol. O teu tema é bem pertinente, né? Porque nós, como os discentes aqui no mestrado e doutorado, muitas vezes a gente não sabe, né, o que fazer com esses dados da pesquisa, como disponibilizar isso para que outros pesquisadores também possam, né, aproveitar essa pesquisa. Então, é ainda um assunto que nós ficamos meio perdidos, né, quando a gente vai trabalhar com esses dados. Então, a tua experiência acaba que nos norteia aqui, direcionar, para que a gente possa se antenar também. Se nós vamos fazer uma pesquisa, né, vai ter dados da minha pesquisa, o que eu vou fazer com esses dados, né? De que forma eu vou gerir esses dados? Tem o banco de dados aqui na UFPR para que a gente possa disponibilizar né, essas informações? Outras pessoas podem aproveitar os dados da minha pesquisa? Então, sim, né, isso é possível. A Caroline, né, a Carol está aí, com a experiência dela, já também trouxe também numa disciplina conosco essa trajetória e que trouxe bastante essas informações para que a gente se antene, né, e nos motive a utilizar essas nossas informações para que a gente possa disponibilizar também nesses bancos de dados. E é muito importante a sua fala, então, né, Carol? Agradeço demais. Eu acho que o professor Ricardo quer contribuir na fala. Pode falar, professor Ricardo. Eu sim, obrigado. Oi, Carol, tudo bem? Quanto tempo, né? Tudo bom, prof? Como eu fui citado aí, né, tem direito de resposta. Mas isso é só para agradecer as deferências, né? Foi uma grande satisfação participar do teu trabalho. Eu já vim me debatendo com esse assunto há uns 3 anos, né? Aproveitar para vender aqui meu jabá, quem não conhece ainda. A gente organiza em Curitiba o Open Data Day, faz já 6 anos, né? Primeiro sábado de março, com carnaval ou sem carnaval, né? E ano que vem, então, pode pôr na agenda aí. E a gente já vinha tentando levantar esse tema quando a Carol decidiu fazer aí a dissertação dela. E eu tenho 3 perguntas, coisas que ela não falou, não sei se vai dar tempo, né? Então, a primeira, a Vilma já colocou, é a questão de que a universidade tem um repositório, certo? Eu queria que você explicasse rapidamente. Eu vou fazer as 3, daí são respostas rápidas, eu não preciso se estender. Então, a Universidade Federal tem um repositório, acho que é o primeiro totalmente nacional, né? E a segunda é se é possível criar um roteiro ou fazer uma espécie de aula rápida para os nossos discentes, para que todos eles coloquem os seus dados no repositório, né? Eu tenho visto que tanto orientadores, né, que o aluno fica esperando muito o movimento do orientador, né? Se o orientador vai para frente, ele vai, se o orientador vai para trás, ele vai também, né? Mas nessa questão, acho que os alunos vão ter que tomar a dianteira, né? Então, se é possível, a gente fazer um esforço, aí uma força-tarefa para que os alunos coloquem seus dados no repositório, né, para que vire uma rotina, digamos assim. E a terceira é você comentar sobre os data papers, né, que é uma coisa que você não citou, talvez o pessoal já tenha se deparado com esse nome, né? Explicar rapidamente o que seria. Obrigado. Nada, professor. Então, Só pessoal, lembrar que não é porque eu fui orientador dela que eu estou enchendo ela de pergunta, eu faria de qualquer jeito. Então, pessoal, a gente tem o repositório que foi lançado, né, em 2018, dezembro de 2018, e realmente ele foi o primeiro repositório de dados específicos para dados científicos de pesquisa, né, entre as universidades brasileiras.
A gente tem muito a caminhar ainda, né? Mas a submissão ela é bem tranquila, então a gente tem no nosso site, vou passar depois para a Vilma, né, do Sistema de Bibliotecas, ali explicando como que funciona. É basicamente mandar um e-mail para BDC, que é base de dados científico, @ufpr.br. A gente vai fazer o cadastro, então, desse pesquisador interessado em submeter os seus dados e vai encaminhar um tutorial, né, por e-mail para ele, para auxiliar na submissão. Então, ela é bem tranquila. Basicamente, você preenche um formulário eletrônico, né, ali descrevendo quais são os seus dados, bem bonitinho, qual que é o tipo de material que você está tratando, qual o método, fenômeno, assunto, né, método de coleta, método de processamento. Então, depois você vai fazer upload, né, dos dados que você tem, que você quer submeter, vai colocar também o seu termo de consentimento, ou seja, o que você espera, o que você indica, o que você não indica para reusar esse dado, vai fazer a definição do tipo de licença aberta que você está concedendo para o seu material, né? Sempre lembrando que se você quer que seu material seja reutilizado, reaproveitado, remixado, enfim, você tem que colocar uma licença aberta, né? Uma licença que te garanta, né, a atribuição, que seja dado crédito a você o seu dado, mas que permita outros também reutilizar esse dado, né? Então, ele é bem tranquilo, o dado vai ser depositado lá na biblioteca, ele vai receber um DOI, que é o identificador digital persistente, né? Então, para ser utilizado na citação, na referência, e esse recurso ele vai ser sempre encontrado, né? E para comentar da terceira pergunta do data paper, então, ele é um periódico científico específico para publicação dos dados. Então, ali você não vai ter toda aquela parte de revisão de literatura, de metodologia, você vai ter o método ali, como que você fez para criar e encontrar aqueles dados, e vai ter a publicação dos seus resultados mesmo de dados. A gente tem alguns periódicos, eu destaco aqui o mais importante dele, talvez é o Scientific Data, né, que é vinculado a Nature, né, e tem outros também, a gente tem no Brasil também, não recordo o nome agora, mas ele é uma outra fonte também de publicação para dados científicos, né. Então, para subsidiar a pesquisa, de repente, quem está precisando também fazer esse levantamento vai reutilizar dados, né, na sua tese, na sua dissertação, além dos repositórios, pode estar utilizando também os data papers. Então, bem resumido, assim, professor. Carol, você explicou como o pessoal ali consegue enviar o e-mail, né, ao CIB para colocar esse material, disponibilizar no repositório. Mas existe um tutorial para facilitar que a gente passe aqui aos discentes? Será que já tem esse documento formalizado? Eu posso te encaminhar depois, que é o que a gente encaminha por e-mail quando... a gente encaminha por e-mail, a gente faz o cadastro, né? Então, o próprio pesquisador faz a submissão desse dado. Uhum. A gente também presta o suporte ali para caso de dúvida. Tem dúvidas como submeter, a gente faz esse acompanhamento e depois a gente faz também a curadoria, né? Desses materiais dentro do repositório, porque às vezes as pessoas ainda confundem repositório de dados com publicação, daí quer colocar lá o PDF da tese, né? Não é. Você tem como apontar, né? Colocar ali o hiperlink apontando que esses dados são originários da sua tese e, né, encaminha o link para o recurso. Mas eu posso encaminhar depois para você, Vi. E lembrando que a responsabilidade é do próprio autor, né? Desse material. Não é, Carol? E assim, também só lembrando que o repositório de dados ABDC da UFPR, nele só entram dados que eles já foram, de uma certa maneira, sofreram um processo de revisão por pares. Então, de teses e dissertações já defendidas, de artigos, dados originados de artigos científicos que já foram publicados, né? Então, eles têm essa chancela, não é um repositório para você colocar assim, seus backstage de pesquisa, não. Eles realmente são dados que já passaram por um processo de avaliação. Algum discente, algum colega tem alguma pergunta, Carol? Vilma, só para terminar aqui, o chat ainda está bloqueado. Eu acabei de adicionar o professor. Não apareceu ainda. Então, só para fechar aqui meu comercial, o nosso site é opendataday.curitiba.br, o site mundial da Open Knowledge Foundation, que é um evento realizado no mundo inteiro no mesmo dia, é opendataday.org. E a data já está lá, 5 de março, para o ano que vem, né? E o evento ano que vem vai ser presencial, não vai ser virtual. Obrigado.
Obrigada, professor. Obrigada, Vi. Eu já estou anotando aqui tudo que vocês estão falando. Pois eu quero trocar uma figurinha com o professor Ricardo sobre o Open Data Day ali. Me interessei. A gente está precisando de pessoal da informática no evento. Então, tem tido conta muito comigo. jornalista, não tem nada contra, mas bom um pouquinho mais para a área técnica. Então, conta comigo. Obrigado, valeu. Até o que eu fiquei pensando aqui, aproveitando a fala da... Posso chamar de Carol? Porque a Vilma está te chamando de Carol em vez de Caroline. Então, eu acho que você prefere. Por favor. É que a Vilma já foi, além de minha colega, a Vilma já foi minha chefe. Eu e a Carol, a gente trabalhou juntas 14 anos atrás na biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. Então, nós Nossa. trabalhamos na mesma biblioteca, éramos colegas de trabalho e a gente, né, nos encontramos na profissão aqui no CIB e depois no programa também, né? Sim. Mas isso é ótimo, né? O networking que nós vamos fazendo, porque ninguém faz as coisas sozinho, né? Então, é muito difícil que a gente assuma responsabilidades, capitaneie trabalho onde só depende da gente, né? Então, é bom, né, que vocês continuam, né, com essa amizade, estão se desenvolvendo, as duas vindo para a academia, né? Então, isso é bem gratificante de ver. Mas eu fiquei pensando na fala tanto da Carol quanto do professor Ricardo em relação aos tipos de dados e a sensibilidade dos dados. Então, assim, eu uso, para fazer os meus experimentos, eu uso muitos dados que estão em base de dados que são, assim, vinculados à universidade ou são repositórios de dados extremamente conhecidos. E existem repositórios de dados que são para áreas específicas. Então, geralmente, quando eu estou obtendo dados aí para os meus experimentos, eu estou indo para repositórios que são ali vinculados a aprendizado de máquina e essas coisas. Mas já precisei pegar dados de IBGE e tantos outros lugares até fora do Brasil, né? Por exemplo, quando eu estou trabalhando bastante com os dados aí dos meus experimentos, geralmente estou trabalhando com dados aí que estão vinculados a um repositório de universidade e que talvez não tenha nenhum brasileiro envolvido. Mas eu consigo usar, faço a citação devida. Agora, o relato que eu tenho na minha tese ou dissertação, ali tem uma técnica envolvida, né? Porque é uma nova leitura, né? Uma análise nova a partir desses dados. E eu fiquei pensando nesse sentido, se há dados específicos restritivos ou se há sensibilidade no nosso relato que possa causar algum tipo de problema na hora de depositar isso num repositório. No seguinte sentido, olha, eu fiz pesquisa com pessoas, isso passou por comitê de ética, eu tive que proteger os dados dos envolvidos. Então, isso é uma parte da pesquisa. A outra parte são as análises, as considerações, as conclusões a partir da minha pesquisa. Então, eu gostaria de saber um pouco mais, Carol, como que fica isso, se a questão do reuso dos dados está muito mais a ver com o relato da dissertação ou tese, ou incluindo esses dados que pode tanto ter sido coletado pelo pesquisador, como pode ter sido buscado de uma base pública, seja ela no Brasil ou não, para que aí eu aplique uma técnica nova, faça uma análise nova em cima desses dados. Então, eu gostaria de pedir, por gentileza, que você comentasse algo nesse sentido, que me surgiu essa dúvida. Obrigado. Imagina, obrigada pela pergunta, professor. Então, na verdade, a gente tem uma situação que é o seguinte: nem todos os dados devem estar abertos. Nesse caso, quando a gente está trabalhando dados que a gente chama de dados sensíveis, né, que tem informações que possam caracterizar, seja de forma direta ou indireta, né, principalmente uma pessoa, uma situação específica, né, o que a gente recomenda nesse caso é que essa pesquisa, esses dados, eles sejam descritos, mas o acesso aos dados fique restrito.
Então, a gente vai ter ali, basicamente, realmente só os metadados, né? Esses dados, eles não vão estar, não são todos os dados que precisam estar abertos, né? Principalmente esses dados que são sensíveis, né? Mas, querendo ou não, você dá um apontamento, né, de que esses dados, eles estão em algum lugar, eles estão relacionados a determinada pesquisa, né? Então, por exemplo, no nosso repositório, a gente tem lá uma situação de embargo também, né? Então, a pessoa pode fazer o depósito ali dos seus dados ou a descrição e deixar esse dado embargado, dependendo do que ele está sendo tratado, às vezes por ser sensível, às vezes por conta de uma patente ou alguma situação correlata nesse sentido, né? Mas os dados, eles não são apenas assim para relatos, né, de teses ou dissertações. Então, eles são dados, às vezes, de continuidade. Então, por exemplo, quando a gente trabalha na área a gente pega dados na área de astrofísica, por exemplo, a gente tem os diversos observatórios, né? Então, esses dados coletados, eles são compartilhados para a gente poder ter, né, os pesquisadores poderem gerar os cenários, né, e de como que estão se acontecendo os movimentos, seja dos objetos que estão orbitando em volta na Terra, né, cada observatório faz a sua coleta desses dados e a gente tem não tanto um repositório, mas vamos botar assim como se fosse um repositório, né, da localização, né, onde estão esses objetos, né. Então, tudo isso é informação científica que está sendo compartilhada, que pode ser usada para outra forma, né. Dentro da nossa pesquisa, a gente não tratou tanto assim dados para machine learning, por exemplo, aprendizado de máquina, entre outros, né. A gente trabalhou realmente aqueles dados que estão ali embasando, né, os resultados de pesquisa. Então, por exemplo, os dados da minha dissertação, né, eu apliquei um questionário, na verdade, eu reutilizei um questionário aberto, coloquei outras questões ali a gente colocou outras questões que a gente considerou importante, e daí todos esses dados que eu coletei, eles estão disponíveis. Então, assim, qualquer pessoa que queira seja replicar essa pesquisa com esses dados, vai poder, se ela quiser conferir. E as respostas que eu tive são aquelas, eu cheguei àqueles resultados, conforme, né, a parte da estatística vai conseguir fazer, né, vai validar ou vai refutar, enfim, esse que é o objetivo, né. Mas, às vezes, a gente realmente tem acaba entrando um pouco essa dúvida, né, da definição do que é dado científico, do que é dado de pesquisa, né, o que é ciência de dados, o que é gestão de dados científico, né. Então, a gente acaba também pesquisando, né, e oferecendo esse curso para a gente esclarecer o que significa cada contexto. Tem uma pergunta no chat aqui, Carol, do Cervantes. Por exemplo, transcrições de etnografia, desde que com codinomes, podem estar disponíveis? Transcrições de etnografia, geralmente nas pesquisas você acaba codificando, né, para não identificar quem que está. Mas isso daí, quem vai te dizer, na verdade, são os participantes da sua pesquisa, porque você vai fazer um termo, você deve fazer um termo, né, de consentimento livre, esclarecido, e cada respondente dessa sua pesquisa, ele vai dizer se ele autoriza ou não a divulgação desses resultados, e hoje a gente indica também que seja colocado ali se você vai disponibilizar esses dados em algum local, né, virtual, qual local e se essa pessoa autoriza ou não, mesmo que você faça uma codificação. Porque se de repente você está fazendo isso numa comunidade muito particular, que possa ser caracterizada, ainda que você não as nomeie, você vai estar dando características para identificação. Então, assim, parte disso vai ser conforme os participantes da sua pesquisa vão consentir ou não, né? E outra parte vai estar vinculada realmente à forma como você vai estar descaracterizando. Então, assim, vai depender de como que os participantes da sua pesquisa responderam, né? Se eles realmente vão aceitar ou não o compartilhamento disso. Se um disser que não dá, você já não vai poder compartilhar em lugar nenhum, não vai poder disponibilizar esses seus dados. Ou vai fazer a descrição, porém vai deixar os dados fechados. Obrigada, Carol. No chat eu não tenho mais nenhuma pergunta. Não sei se alguém quer abrir, né, o áudio aí, a câmera, fique à vontade em fazer a pergunta. A gente tem ainda tempo, dá para aproveitar. Acho que a Adriane está com a mão levantada. Vai desligar o seu áudio, Adriane.
Tá sem Isso, áudio. acabei de ligar. A Vilma até perguntou a questão que ela falou ali de algum tutorial, alguma coisa assim. Eu acabei até não conseguindo ouvir depois, eu tive que... Enfim, assim, uma pergunta assim do ponto de vista bem prático, né? Quando cada um de nós com suas pesquisas, suas particularidades. Eu lembro também quando você foi falar lá no semestre passado, a questão do plano de gestão. O que eu pergunto, o que até coloquei ali no chat, com relação à nossa prática de pesquisa, o que vai impactar, se existe, tipo, até o tutorial mesmo, o roteirinho, né? Ou se esse plano de gestão que você passou lá, até nem lembro direito como que era, eu tenho que resgatar, para que quando cada um estiver fazendo a sua pesquisa, com a sua metodologia ali, com o seu formulário, seja qual instrumento que for, se existe assim, alguma coisa que nos prepare de uma forma padronizada para poder abastecer, com certeza a gente vai usar aqui o repositório da universidade, né? Então é nesse sentido a minha pergunta, de forma prática. Assim. Adriane, tudo bom? Então, o plano de gestão de dados, ele serve ali como um planejamento, como um planner realmente do que você pretende fazer, né? Ao longo da pesquisa, muitas coisas vão sendo alteradas, você vai modificando, vai sempre alterando uma coisa ou outra, e você pode fazer essa alteração no plano, fazer uma nova versão, né? Mas se eu entendi bem a tua pergunta, você quer saber se existe um procedimento padrão para depósito dos dados, é isso? Porque quando a gente vai organizar isso, ele esteja assim já de forma que a gente, lá no repositório, na hora da gente, né, da prática, do digitar mesmo, se existe algo assim que a gente, sei lá, não é layout que fala, como é que é esqueci o nome. Enfim, para que a gente já tenha isso para... Né? Você quer saber uma preparação dos dados para publicação? Então, um template, alguma coisa que a gente sabe, não, tem que ter isso não sabe, alguma coisa assim. Antes da gente colocar lá, para a gente já preparando ele, sabe? Então, a gente passou isso, né, naquela aula lá na turma da professora Paula, mas a gente ainda não colocou isso disponível no site do sistema de bibliotecas, mas a gente tem sim, tá? É uma coisa que ficou pendente de fazer e realmente a gente não colocou no ar, que é justamente assim, dizendo como que você vai preparar o teu dado, como você vai montar ali o seu termo, a documentação, né, ver se o dado está fera ou não, né? Acho que a gente até apresentou lá uma ferramenta que ele mostrava quantos por cento FER estavam, né, os seus dados, e ele apresentava ali justamente o que você precisava modificar para poder deixar ele o mais FER possível, né, para poder colocar. Isso é uma coisa que ficou pendente realmente para a gente colocar, mas a gente tem sim. Vou até anotar aqui realmente para a gente dar um gás nisso lá. E esse documento aí, ele na verdade, assim, eu pergunto, ele é interessante que a gente, até mesmo nesse momento do início da pesquisa, a gente entenda ele como um norteador para quando a gente for daí fazer essa pesquisa e na hora, se vai impactar nos nossos instrumentos, como é que você acha que você dá para casar? Eu não sei se ele serve também como orientador. Eu pergunto assim, uma parte bem pragmática mesmo. A descrição... etapas, né, no caso da tua pesquisa, né? O plano de gestão de dados, ele vai ser um documento ali que ele vai ter um histórico do que você está fazendo, né? Da onde se você está coletando dados de algum lugar para poder utilizar, da onde que você está tirando, como que você coletou esses dados, como que você preparou, como que você fez o processo de análise, né? Então, a descrição e realmente a submissão no repositório vamos dizer assim, é o último passo, né? No plano de gestão de dados, ele não vai te dizer como fazer. A gente tem uma ferramenta de plano de gestão de dados aqui também, que está atrelada ao repositório de dados, né? Quem vai dizer como fazer é você. A gente vai estar, o pesquisador, no caso, né? A gente vai estar ali só, né, nesse plano de gestão de dados, fazendo você responder algumas perguntas que vão te nortear exatamente o que você está fazendo dentro da sua pesquisa, né? É uma tendência, né, Carol, agora nós pensarmos nessa prática de gestão de dados, né? Hoje não é corriqueiro, né? Mas é uma tendência que a gente pense e que a gente faça realmente essa gestão.
Então, na aula em que a Carol, né, junto com a professora Paula, nos deram no semestre passado, a gente já teve esse embasamento inicial, né? Mas Aí, depois, se eu assim, a tiver os modelos, tendência. eu passo para todos aí Aham. o modelo padrão, né, desses dados. A tendência não é só que a sua publicação seja em acesso aberto, né, o seu paper, tal, tudo mais, mas que os seus dados também estejam depositados e, se possível, o seu plano também. Então, por exemplo, no Brasil, ainda hoje, a gente só tem a FAPESP exigindo o plano de gestão de dados, né? Há conversas de que a Fundação Araucária também vai começar a exigir, mas isso ainda não foi concretizado. Então, mas a partir do momento que for mandatório, daí, né, enfim, principalmente quem tem bolsa, né, o financiamento para pesquisa vai ter que correr atrás para elaborar os seus planos, né? Isso E o aí plano tá. ele é muito flexível, porque você começa ali a pesquisa com um plano e você depois modifica, faz segunda versão, terceira versão, e quantas forem necessárias. Mas é muito interessante porque ele ajuda muito depois a escrever, principalmente a parte de método, né? Ali encaminhamento metodológico, e é ótimo. Eu mesma não fiz quando estava fazendo a dissertação, deveria ter feito, mas na próxima não falho. Para tese, Carol, para tese, Isso, né? uhum, Já tem exatamente. experiência para tese. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Podemos aproveitar, Carol? Pode ser ao chat ou mesmo abrir a câmera, o áudio? Bom, não sei se tem gente na frente aqui, porque Não. como cada sistema aqui, nós temos que procurar onde que está o chat, onde é que é a ordem das mãos levantadas, então eu sempre fico na dúvida. Carol, sobre data paper, tá? Eu queria fazer um comentário, né? E aí eu acho que você poderia continuar nesse mesmo raciocínio, porque assim, ó, uma vez que a gente coleta os dados, isso pode ser utilizado em muitas áreas, que é o que acontece comigo quando eu estou fazendo os meus experimentos com aprendizagem de máquina. Eu vou pegar lá uma base da saúde, um problema específico. Aquilo foi coletado por um grupo de médicos, um grupo de técnicos em imagem, às vezes um grupo de alunos, às vezes é uma equipe multidisciplinar. Então, assim, quando eu pego uma determinada base para resolver um determinado problema, tem dois caminhos. Ou eu estou investindo num método, ou eu estou investindo numa aplicação, ou seja, a solução daquele problema ou uma melhoria em algum aspecto daquele problema. Então, sobre o data paper, a coisa é muito interessante porque são a descrição dos dados, descrição de imagem, o que está acontecendo, o que é para se observar. E isso, quando não há um relato muito detalhado, isso prejudica muito os achados da pesquisa. Por exemplo, numa base de diabetes, então eu vou usar um modelo de classificação lá, e aí me diz, olha, quando o açúcar no sangue está alto, a pessoa tem diabetes. Poxa, mas isso não é nenhuma novidade. Agora, se eu sei, né, que tal atributo naquela tal coluna naquela coleta me faz menção a isso, eu já assim, não dou tanta atenção, apesar de ser uma regra que o sistema encontrou, eu não dou tanta atenção para isso porque é um conhecimento assim bastante conhecido, não estou acrescentando nada nisso. E nesse sentido, né, a descrição desses dados é uma coisa que eu vejo que nem sempre foi bem feita, tá? Mas conforme a utilização e a própria citação do trabalho a partir de uma base de dados, às vezes o trabalho é ele vai ter lá suas citações, mas o uso dessa base pelos cientistas, que aí pode estar em diversas áreas, às vezes recebe muito, mas muito mais citações, porque é uma coleta bem feita e bem descrita, uma coleta confiável para daí outras áreas virem e passarem a relatar suas descobertas, né? Então, assim, eu não sou médico, mas eu trabalho com base de dados da saúde. Eu não sou astronauta, mas posso trabalhar com bases aí a respeito de estrelas, a respeito do movimento aí
planetas e etc. Então, não estou restrito à minha única área de formação na graduação, que é informática. Mas eu tenho que estudar essas outras áreas, entender o contexto, para daí eu propor alguma solução, melhoria, etc. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a essa crescente onda. Parece uma moda, né? O nome sempre... o nome parece que é mais recente, mas é uma coisa que já existe há algum tempo, o tal do data paper, mas que eu percebo que nos últimos anos o pessoal de fato está dando o valor que precisa ser dado, que é uma boa coleta de dados, não fica restrito somente ao trabalho de quem coletou, mas aquilo fica disponível para um grupo de pesquisa fazer, aí não tem limites, né? Eu posso pegar uma base de educação sem ser um pedagogo, sem ser alguém formado em áreas assim do núcleo comum. Eu posso trabalhar com, enfim, N base de dados com o propósito meu de ter uma visão da informática sobre aquilo. E outras áreas, né, vão ter as suas determinadas visões em cima do mesmo grupo de dados. Então, eu queria que você comentasse sobre essa crescente onda aí do data paper, problemas que você tenha visto, né, no teu estudo relacionados ao registro dessas informações e também gostaria que se desse conselhos em cima de erros que você viu para que até os nossos alunos já pensassem em otimizar o trabalho deles. Vão fazer coleta? É uma coisa que você precisa para a tua dissertação, para a tua tese? Ok, mas o teu trabalho rende também por essa frente do data paper. Então, assim, que conselhos nós poderíamos ouvir para que o trabalho, de fato, fosse otimizado? Obrigado, Carol. Eu não sei se ela está aí, que eu não estou vendo. Eu não sei se ela caiu. Pode ser que, como ela está atendendo na biblioteca sozinha, ela tinha me avisado se chegasse alguém, ela teria que atender este usuário. Vilma, Pode só falar, Diana. um comentário que o professor Ronan está falando, eu até coloquei ali, brincando no chat, né? Estudar até o tema de estudo, né? Como que o plano de gestão de dados e toda essa coisa da ciência aberta pode impactar no desenvolvimento da pesquisa, né? Porque hoje a gente faz uma pesquisa e depois a gente vai pensar nisso. Então, isso aí eu acho que vai se tornar, de repente, uma prática até mesmo como o antes, né? Até mesmo o seu projeto de pesquisa, tem que pensar nisso e isso pode impactar realmente, né? Até como o professor Ronan está falando aí, acho que deu até, né? Da onde você vai pegar, né? Você vai colher mesmo? Você vai lá no... Isso é um bora de estudo aí. Não sei se ela vai fazer doutorado nisso. E é pura gestão do conhecimento, né, professor? Também, porque, como eu coloquei ali também, né, um aspecto crítico ali, você colocar no metadado de uma forma, né, e quem vai construir ali essa plataforma para os metadados, né, uma forma que permita você entender qual foi a situação daquele dado, o contexto, né, como que ele foi ali, para você julgar se realmente ele é necessário, o quanto daquilo lhe é necessário, né, e claro, aí também tem a leitura do do trabalho, da pesquisa em si também, que ajuda a entender, né? Mas é bem interessante isso enquanto gestão do conhecimento também. A Carol avisou aqui no privado, em que chegou um professor, ela está terminando de atender e ela já entra novamente na sala. Mais alguém aqui não conseguiu acesso ao chat? Só o professor Glauco? Para eu adicionar? Eu também ainda não. Professor, já adicionei o e-mail do professor Ricardo. Eu adicionei o mesmo e-mail que eu enviei. GPR e UFPR. Para mim está aparecendo. Se sair e entrar novamente? Entrar e sair? Sair e entrar? Ativa e desativa de novo, né? Coisa do Windows. Porque eu já adicionei. E o professor Glauco, vou Ativar adicionar novamente aqui. Eu não sei, Vilma, se quando você me adicionou não caiu aqui para mim, porque depois que eu entrei novamente já estava ali o chat. Eu não sei se é uma consequência de adicionar o chat, essa caída. Não, automaticamente o pessoal aqui, eu vi que eu fui adicionando e até conseguiram comentar ali no chat. Não caíram, né? A Dani, você não caiu, né?
Eu caí ainda há pouco, assim que a Carol Eu não caí, saiu. não. Eu caí também, mas voltei logo. Eu não caí. O Cervantes ainda acabou de fazer um comentário agora. Então, as pessoas estão no chat. Sim. Uhum. Deixa eu ver no aplicativo atualização automática, mas a versão do site acho que tem que atualizar. Quem está pelo site vai ter que atualizar a página. De repente, o professor Ricardo seja esse exemplo, né? Eu estou pelo próprio aplicativo, então. Quando é no navegador, Isso. tem que atualizar, no aplicativo não. Viu, a Mary quer falar. Marielle. Pode falar, Mary. Boa tarde, pessoal. Meu chat também está fechado. E eu estou pelo UFPR, então não sei, tem alguma coisa estranha. Não, já vou verificar de novo aqui, incluo, se faltou. Eu tenho sentido que é um caminhar essa questão da gestão, né, dos dados e tudo, e com a correria a gente acaba deixando de registrar muita coisa. Vocês têm alguma dica, assim, de como vocês fazem no geral para ter tudo? Porque a gente acaba, se a gente fosse realmente fazer um repositório de tudo que fazemos durante as disciplinas, seria bem bacana de encontrar, né? Mas teria que ter um modo de armazenar que fosse fácil de recuperar esses dados depois. Eu faço tudo por disciplina, né? As disciplinas, guardo, mas na hora de você usa o mesmo trabalho para fazer várias disciplinas, né, nesse desenvolver do trabalho, e queria trocar um pouco com vocês qual é a experiência de vocês nesse sentido. Mary, eu não sei com relação aos dados de disciplina, tudo, mas com relação aos dados lá da pesquisa, eu não sei se você estava aqui faz tempo, que ela falou do plano de gestão. Tá. O resto, assim, eu não sou a pessoa mais indicada, não, que eu sou meio bagunçadinha. O que me confunde normalmente é porque, por exemplo, no outro programa, que eu não fiz aqui, né, o mestrado, então no outro programa a gente não tinha muita inter-relação entre as disciplinas. E aqui a gente acaba utilizando muito o trabalho de uma disciplina em outra e, às vezes, no atualizar, né, que a gente recebe o feedback do professor, vai ficando legal, mas acaba se perdendo na hora de usar para a tua tese, né? Porque se a gente não tiver uma boa gestão de guardar tudo isso de uma forma de fácil acesso, a gente acaba deixando essas coisas passarem, né? Eu diria que quem tiver a solução vai ficar rico. Mas deixa eu fazer um merchan, professor Ricardo. O professor Ricardo tem alguns artigos no LinkedIn sobre organização. E esses dias eu apliquei até comentei com ele. Ele tinha mandado no WhatsApp, e aí eu apliquei um dos que organiza a lista de e-mails nosso como aquelas to-do list, né? Então você tem o acompanhar, você tem lá o que já, né, enfim, já, digamos assim, o assunto já esgotou para aquele e-mail, então você pode arquivar e-mails que requerem a sua atenção urgente e, claro, a lista de entrada normal. Então, assim, eu acho que essa questão da organização, Mary Ellen, pelo menos quando eu fiz a minha tese, eu comecei colocando em pastas no meu computador, e conforme esses drives aí foram aparecendo, eu comecei a subir tudo para drive. Por quê? Porque estava lá, de repente, numa fila, eu começava a ler alguma coisa que estava ali. E aí, assim, cada um tem uma forma de organização e tal, mas o ponto principal em vez de você ficar fazendo um monte de pasta e ter que procurar versões e tal, eu acho que um dos pontos aqui também é você centralizar. Onde é que você vai centralizar essa informação? Porque agenda tem no celular, tem no caderno, tem não sei aonde. Então, eu comecei ali essa questão da centralização. E aí, eu não fui aluno da gestão da informação,
mas eu vejo assim, as disciplinas, sendo um programa interdisciplinar, se as próprias disciplinas não estivessem conversando entre si, e aí eu já digo, essa é uma grande vantagem da organização do programa, e aí nós temos que parabenizar a coordenação, os professores, toda a equipe envolvida por conversar entre si para propor esse aproveitamento. Mas mesmo que isso não acontecesse por uma direção docente, isso os alunos teriam que fazer. Essa conversa entre disciplinas. Então, por exemplo, você tem lá a tua dissertação ou a tua tese para desenvolver, e você tem essa obrigação de fazer essas disciplinas conversarem com a tua pesquisa. Você tem essa obrigação de trazer comentários aí dos professores e dos colegas para dentro do teu trabalho, desde que isso enriqueça a tua pesquisa, porque também não dá para fazer tudo. Tem coisas que às vezes é muito interessante, mas você não vai conseguir aplicar tudo num mestrado só ou num doutorado só. Então, já começa aí, eu acho que centralizar as informações. E você ter também, assim, essa agenda. Uma coisa que o professor Ricardo coloca até nesse artigo lá do LinkedIn é que precisa estar vendo as coisas. Eu compartilho da mesma coisa, professor Ricardo. Eu preciso estar vendo, porque senão eu vou esquecer de um e-mail. Então, essa lista para acompanhar e tal, eu acho que são coisas que são pequenas coisas que a gente tem que mudar no dia a dia para virar hábito e aí não se perder. Eu começaria centralizando as coisas em algum lugar. Então, os drives estão aí, tem versões gratuitas, se você precisa encher de coisa, tem planos aí para você pagar, eu acho que é bem interessante, mas não só centralizar esses arquivos, mas você também, talvez, otimizar a tua organização. Olha, você vai organizar teu e-mail como está no artigo do professor Ricardo, então são todos os e-mails, porque senão cada e-mail funcionando de um jeito diferente, você não vai conseguir mais se achar, né? Então, eu acho que tem gente que talvez não tenha um tipo de organização tão óbvia, mas a pessoa, ela sabe onde que está tudo. Então, assim, eu acho que isso é muito particular, muito. Então, assim, eu sou do tipo que começa as coisas que nem os e-mails, fica naquela caixa padrão, até que vê que aquele formato padrão já não atende a quantidade de demanda que você tem. Então, há necessidade de você pensar uma organização. Mas eu acho que a gente funciona muito por demanda. Conforme as coisas vão aparecendo, nós vamos pensando soluções. E como o professor Ricardo falou, acho que não tem assim um único caminho. Talvez se alguém achar isso, vai ficar rico. Mas eu acho que é muito particular. Professor Ricardo, esse teu conteúdo aí só no LinkedIn? É só no LinkedIn. Agora você pode assinar a minha newsletter. Aí você vai lá no Patreon. Aonde que eu vou? Tô brincando. É só no LinkedIn, porque sim. Mais uma rede. Tá bom. Eu não sei se está fechado, né, Ricardo? Não sei. Eu estou sem o chat aqui para pôr meus links, né? Eu saí, entrei e nada, Vilma. Mas tudo bem. Então é só me achar lá no Linktree, e aí vai no meu LinkedIn, e em breve eles vão estar no WordPress, mas aí vai ter um delay, né? Tipo, 2 meses depois eu vou pôr no WordPress. Porque o LinkedIn, na verdade, eu estou usando porque eu tenho que usar, porque eu odeio o LinkedIn, né? E eu não preciso, como eu não preciso de emprego, então também eu posso odiar. E o que ele comentou, o artigo que eu escrevi é sobre o Gmail, né? Ele é o básico do básico, né? Agora eu vou escrever semana que vem, daqui 2 semanas, do Google Sheets, depois eu vou para o Drive, depois eu vou para o Wiki, que seria a solução ideal, né? E eu não vejo o dia de acabar esse negócio de pastas, né? Essa invenção das pastas lá do não famigerado, né? Famoso, mas tudo bem, né? Palo Alto, impregnou aí, né? Mas a gente já devia estar usando tags e não pastas, mas sim, vai um tempo ainda. Professor Ricardo, o seu e-mail que está aqui é o Gmail. É este que o professor entrou? Oi? O professor entrou pelo e-mail do Gmail?
Eu entrei pelo UFPR. Ah, qual é o e-mail da UFPR? É Mendes JR. Mendes JR. Isso. Então, eu também estou sem meu chat, Pode testar o Vilma. chat, então. O meu também não deu certo, Vilma. Agora que bagunçou aqui. Não, pode testar. E o e-mail do professor Ronan da UFPR? Agora apareceu. Eu tô com o chat. Fui adicionado à equipe Tá com o chat? de Ah, classe. Olha, equipe de classe. professor Glauco está sem acesso e o Cervantes está com a mão levantada. Cervantes, quiser falar? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Oi, Cervantes, tudo bom? Tudo bem, professores, professoras? Professor Ricardo, bom revê-lo. Desde a aula de metodologia em 2007. E 2007. Eu queria compartilhar com a Mary Ellen, quando eu fazia o mestrado, eu comecei a tentar me organizar por fichinhas, igual a gente faz na graduação, né? Aquelas fichinhas bem da Tilibra mesmo. Mas começou a virar uma bagunça. E daí eu descobri na época que o EndNote, aquele software de organizar referência bibliográfica, ele permitia criar pastas e tags já. Então, você pode já ir movendo as suas referências, tipo, isso eu quero usar na introdução, isso eu quero usar na referência e tal. E você pode reorganizar e reorganizar os artigos, com o benefício de você ganhar depois a bibliografia e as citações prontas no Word ou no software, nos aplicativos de nuvem que tem agora. Então, você só clica lá, citar fulano, ele vai pondo tudo, né? Outra coisa que eu já usei foi esse do Windows, que vem sempre na versão gratuita, o OneNote. Você pode criar um monte de pastas também e criar links entre elas. Achei bem útil quando eu comecei o doutorado pela primeira vez. No atual, eu confesso assim, entrou tanto conceito no que eu ando pesquisando e tanta relação, que eu peguei uns meses de procrastinação e criei uma ferramenta própria, mas é como os professores falaram mesmo, cada pessoa se adapta a uma coisa. Eu já vi até gente tentando organizar a pesquisa com o Atlas, que é para organizar os dados da pesquisa, né? Organizando as fontes assim e tentando fazer relação de conceito nos textos por ele, né? É parecido com análise de conteúdo, né? Mas eu particularmente acho meio complicado. Na hora da pesquisa a gente fica muito preso daí as regrinhas lá de codificação. Eu tenho usado o Zotero e o Zotero também tem as notas e tem ajudado bastante. Para a parte de artigos, né, eu trouxe tudo que foi do mestrado, porque vai ser uma continuação, então foi bem legal na parte da pesquisa. Que eu estou me batendo um pouco com essa conversa entre os feedbacks dos professores e dar continuidade e fazer com que isso melhore, né, dê mais qualidade na tese mesmo. Mas com as ideias de vocês, eu já pensei em abrir uma pasta lá no Zotero, colocando os meus trabalhos, né, e pondo umas notas do que foi levantado e dado os feedbacks, que também a gente pode fazer ali um portfólio bom. Muito obrigada. Eu acho que a Carol não está conseguindo retornar. Professor Renan, professor Ricardo, eu acho que a gente pode fazer o intervalo antes do início das bancas. Não sei se mais alguém tem alguma colocação, daí já a gente abre aqui. Só para fechar o assunto aí, eu também desenvolvi uma ferramenta própria já há algum tempo, e ela está baseada nesse wiki, só que ele é offline, né? Para você colocar ele online, precisa conhecer um pouco de programação para ele ficar online, mas como ele é um wiki, dá para juntar todas as ideias de todos e programar dentro dele sem usar a programação. Ele tem uma forma bem interessante de você criar código que não é programação, é só filtros, e eu uso isso aí há muito tempo. Acho que 7, 8 anos depois que eu parei com Evernotes e OneNotes e etc. Eu acho que podemos fazer um intervalo, então, né, um pouquinho mais cedo. E lembrando... Posso fazer uma perguntinha antes de nós sairmos? Uma pergunta bem operacional e bem básica mesmo.
com relação às referências, quer dizer, quando você usa essas bases de dados, como é feita a referência desse material? É para o professor Ricardo? Pergunta? Não sei, pro Ricardo, para alguém Eu não que tem usado entendi essas bem a bases de dados. pergunta. Usa referências. Você acho que tem foi- referência acho que específica foi o para Cervantes. repositório de dados. Foi o Cervantes, eu acho que falou, né, da questão. Quando o dado fica no repositório, como é que a gente referencia? É uma dúvida minha também. Porque se o paper já tem que estar publicado, né? Ou a tese defendida, como é que a gente faz a pré-referência, né? Para deixar isso no meio do texto? Eu peço desculpas porque eu tive que sair do sistema por conta do chat aqui, eu devo ter perdido a pergunta do Cervantes. Peço desculpas, então, mas a minha dúvida é essa também. Mas está perguntando com relação ao repositório, Cervantes? Ou Sim. esses programas Isso, que não, a referenciam todos os apresentação, a bancos de dados? apresentação da Carol, né? Eu Porque também. ela explicou sobre o termo, né? Que tudo bem, vamos dizer que a pessoa consentiu, né? E eu quero colocar lá, a transcrição de um monte de entrevistas, né? De etnografia. E se eu quisesse referenciar isso, né? Ó, quem quiser né, refutar ou refazer, tá nesse endereço. Como é que isso seria referenciado? E aí, quem vai referenciar, na verdade, vai ser pelo nome do autor, o autor que incluiu esses bancos de dados no repositório, no caso seria o Aires Filho, se fosse você, este autor. Aí o título desse banco de dados que você incluiu no sistema, aí disponível e o endereço disponível de acesso. E o acesso que você acessou esses dados. Ou também o DOI, né? Que já é o número identificador digital, que não precisa botar o disponível em acesso em, ele substitui. Então, assim que você inclui isso no banco de dados, essas informações elas já geram uma referência bibliográfica. Né? Então, depende de como você incluiu lá os autores, o título que você incluiu desse banco de dados, desses dados inseridos, e ele já consegue gerar uma referência bibliográfica. E daí o CIB fornece a gente manda os dados e eles fornecem esse endereço daí, nesse caso. Isso, o DOI, ele é fornecido pelo sistema de bibliotecas, o DOI. E o endereço também fica disponível no repositório, então ou você coloca o DOI ou o endereço que você acessou lá que fica disponível do HTTP, né? Um dos dois. Não sei se ajudei com a resposta, mas seria... Ajudou, seria... sim. Obrigado. Lembrando, né, a todos que a partir das 15h30 nós teremos as duas salas simultaneamente. Então, nós temos uma programação dos discentes que estarão apresentando na sala 1 e também teremos simultaneamente a apresentação na sala 2 das bancas, certo? Então, agora, vocês vão estar entrando a partir das 15h30 na sala que vocês vão apresentar o trabalho ou que vão participar de banca, e aqueles que irão assistir podem optar por uma sala ou outra, dependendo do tema de interesse de vocês, certo? E lembrando que eu dei o nome completo do que vocês escreveram, que estão aqui, né, tem a certificação depois do evento, e também a certificação aí na participação de banca também. Professor Ricardo, tem mais algum recado antes do intervalo, professor Glauco? Não, professor? Eu só queria reforçar. Não, desculpa, professor. Professor Glauco, por favor. Não, professor, só dizer que da minha parte não tenho nenhum comentário, não. Obrigado. Eu só queria reforçar ali que tem a ver com a pergunta do Cervantes e talvez do professor Glauco, que a Carol mencionou em algum momento que, embora esses dados tenham ali todo um protocolo, tem uma espécie de uma lista, né, dos afazeres antes de disponibilizar ela, em algum momento da apresentação dela, ela falou sobre que, por exemplo, essas transcrições de conversas, se o participante não deixa divulgar, então não pode ser disponibilizado abertamente. Você vai subir isso no repositório, mas vai ficar fechado. Então, uma coisa é para tomar, para ter um certo alerta, né? Você até pode fazer, mas eu já vejo assim da seguinte maneira, que talvez não seja tão usado aquele repositório, porque ele vai ter que pedir autorização, porque os dados não estão abertos, sabe? Então, questão tempo e, digamos assim... Mas aí tem a referência dos metadados, né? Isso.
Questão custo-benefício. Se você precisa dos dados brutos e você tem acesso, ok, já passa a usar agora. Você tem que pedir autorização, você não tem a garantia de que vai ser autorizado. Então, ali já é um protocolo para você preencher a mais do que você não estava esperando. Mas, com alguma experiência nessa de pegar dados aí, eu acho que vale a pena você fazer um protocolo, mandar um e-mail, enfim, cada lugar tem o seu método. Mas eu acho que vale muito a pena, porque geralmente bases recentes, elas não estão abertas ainda. Tem bases que elas estão em construção, estão num processo ainda de homologação, alguma coisa assim, mas os dados em si não vão mudar. Então, assim, desde que você tenha autorização, você já sai na frente. Quando esses dados forem publicizados, quando eles ficarem totalmente visíveis na internet, aí você já tem mais concorrentes. Então, assim, uma coisa que funciona se os dados estão fechados e eu tenho autorização, eu não tenho problema nenhum em usar. E se aqueles dados são interessantes, eles são novos, eu faço questão de pedir autorização, que é para poder usar logo. Então, eu dou essa dica, que é não ficar com medo de pedir autorização. Eu sei que alguns passam por isso. Fiz uma busca no Google, vi que estava fechado, pronto, acabou. Não, vá além. Você tem um procedimento no repositório para você pedir autorização para usar esses dados, não fique esperando. Porque aí é aquela questão, quem sair fazendo as análises e a pesquisa em cima daqueles dados antes, tem uma grande chance também de ter o trabalho citado, né? Às vezes, a gente ouve bastante, principalmente os professores, né? Que o que é fácil já foi feito. Mas, às vezes, o que é fácil é só um detalhe, quem que tentou fazer antes. Então, ficar esperando tudo cair, assim, no colo, né? Pronto, é um dos problemas aí que um pesquisador pode enfrentar se ficar com essa postura. Então, gostaria de incentivá-lo a usar. Ou não, a gente já tem, mas não deixe de pedir autorização só porque não tá os dados que você precisa abertos, tá? Muita coisa não está aberta por uma questão só de protocolo, mas assim, os dados em si têm uma certa liberação, mas, por exemplo, o data paper não tá escrito ainda. Você só tem os dados, mas não tem o data paper com os detalhes daqueles dados. Então, assim, vê se isso não vai influenciar a tua pesquisa, mas não deixa de pedir autorização. Eu não sei se, né, tem a ver com a dúvida de vocês, mas é só relatando um pouquinho também do que eu enfrento, né? É importante a gente ter o máximo de informação possível, mas dependendo do que você for usar, apesar de estar restrito, não vai atrapalhar o andamento da tua pesquisa. Então, não ficar esperando é uma boa alternativa. Acho que é isso. Antes que eu esqueça, queria agradecer muito ao professor Glauco aí por fazer a abertura para nós hoje, nosso coordenador, né? E agradecer aí a toda a equipe do PPGGI, porque é o professor Glauco, a professora Paula, a professora Simone nos auxiliando aí a conduzir não só esse evento, né? Mas a condução da nossa rotina como alunos, pesquisadores, professores. Se a rotina está acontecendo, tem muito trabalho envolvido nos bastidores, muita correria e geralmente a gente vê os professores aí num evento, às vezes não faz uma disciplina com ele e tal, mas se a rotina ali no PPGGI é saudável é por causa dessa equipe por trás. Então, eu queria agradecer aí, não só em nome da comissão, mas também aí como um colaborador do programa, professor. Obrigado aí por estar nos auxiliando, ajudando, tanto você, professora Paula, a Simone, porque sem vocês não sai nenhum tipo de evento. Obrigado. Obrigado a você. Verdade. Eu agradecer a vocês pelo convite novamente e também deixar registrado aqui o agradecimento à Carol pela apresentação dela, parabenizá-la pela apresentação, né? Está sendo gravada, ela vai assistir isso depois. E eu só fiquei com uma dúvida com relação aos repositórios, com relação à questão do comitê de ética. É um pré-requisito dos repositórios ter essa aprovação do comitê de ética em dados que envolvam seres humanos ou não?
pelo que eu entendi, não é um pré-requisito, né? Mas se a pesquisa daí se envolver o comitê de ética, só pode disponibilizar se tem aquele termo livre esclarecido que foi autorizado, porque se um não autorizou, já não posso incluir isso no repositório, né? Mas não é um pré-requisito, não é. Tá, e esse Então, termo tem que ter livre esse cuidado, né? Tá, e ele tem que ter explicitamente que os dados serão divulgados em repositórios. Isso tem que estar colocado de uma forma bem No termo, livre bem esclarecido. explícita. Uhum, sim. Tá. Não, porque Eu tem acho que pesquisas tem que uma envolvem, pegadinha né? aí, professor. Tem uma pegadinha, porque vários pesquisadores, eles divulgam a pesquisa sem passar pelo comitê de ética. Isso que eu ia falar. Mas o comitê de ética, ele também é responsável pelo seguinte, de repente lá, isso a gente estava até compartilhando antes do professor fazer a abertura, eu estava relatando um caso aí que eu soube que uma aluna ela fazia parte de um projeto, acabou reprovando uma disciplina, depois os pais entraram com processo porque a aluna foi prejudicada por participar de ações de pesquisa na instituição, né? Fizeram esse relacionamento. Então, assim, é o tipo da coisa que o comitê de ética vai se preocupar e vai orientar. Olha, faz isso, não faz aquilo. Então, na hora de submeter o projeto, quanto mais completinho tiver, horário, quem, etc., menos chance tem do comitê de ética não passar o projeto. Mas, uma vez que aconteça esse tipo de situação, professor Glauco, o comitê de ética responde junto com o pesquisador. Então, eu acho que é muito interessante que, em vez de evitar o comitê de ética, às vezes muito por causa de prazo, deixa muito para cima da hora, está na véspera de qualificação, defesa e tal, então tem gente que evita. Mas, assim, o comitê de ética, ele não só orienta, mas ele assume a responsabilidade junto por uma coisa que ele deixou, né? Então, nós chamamos até a professora Simone, do Comitê de Ética e de Humanos, para conversar com a gente, e ela falou até que o Comitê de Ética acaba até ajudando numa indenização. Foi um comentário que ela fez. Então, se aconteceu alguma coisa, passou pelo Comitê de Ética, o Comitê de Ética, mais ou menos assim, acaba sendo um corresponsável por uma situação. Eu imagino que não todas, mas foi um exemplo que ela deu de ser uma coisa assim que é bom que o pesquisador faça, justamente para evitar esse tipo de situação dele responder sozinho, às vezes por um erro na condução da pesquisa. E então eu achei bem interessante. Eu realmente não sabia com tantos detalhes essa parte da corresponsabilidade do Pois é, comitê. mas pela dinâmica do comitê, né, Ronald, acho que na verdade a pesquisa acaba sendo submetida para o comitê depois da qualificação, né? Porque se você passa pelo comitê de ética antes da qualificação, e a qualificação é um espaço onde você vai receber sugestões, né, comentários, melhorias na pesquisa, e se tiver sido aprovado no comitê de ética, depois de aprovado não pode ser alterado o projeto. Você vai ter que entrar com outro processo, né, para fazer a retificação do seu projeto de pesquisa, né? Então, essas questões acabam sendo, por questões de prazos, né, levadas assim, a cabo depois da qualificação, né? Não antes, Isso. até porque se torna improdutivo, né? Até a professora Simone comentou que até dá para modificar, né, depois da qualificação, mas em conversa assim, com os estudantes que assistiram a palestra dela, foi um pensamento comum. Olha, se até a qualificação, o projeto está mudando, então é melhor submeter depois. E aí só tem um detalhe, né? O que de fato vai mudar após a qualificação? Porque dependendo da pesquisa, talvez seja uma coisa muito específica, não mude, né? Talvez seja uma coisa que já fique certa. Mas os alunos chegaram numa conclusão assim que, na dúvida, vai para a qualificação, escreve depois de qualificar, para ter menos chance de modificar. Mas alguns alunos chegaram a escrever antes e depois eles tiveram que fazer esqueci o nome, mas como se fosse um adendo ao projeto que já estava sendo, que já tinha sido aprovado com as modificações sugeridas pela banca. Então, assim, é aquela coisa da burocracia, né? Eu acho que cada pesquisa vai ter uma certa sensibilidade e tanto em relação aos comentários da banca, o quanto que vai mudar, mas também aí em relação às orientações específicas do comitê, né? Eu não acho que tem uma fórmula certa, professor Glauco. Eu só fico pensando assim que pela
pela conversa que nós tivemos, ficou assim um termo, ficou um raciocínio em comum que era melhor não adiantar, né, não colocar a carroça na frente dos bois, né, no sentido de não fazer isso com tanta antecedência em relação à qualificação, né, mas também não descuidar do prazo, porque no caso do pessoal da dissertação, eles vão ter lá cerca de 1 ano depois de qualificar. Só que, assim, não adianta submeter com 2 meses antes de fazer a defesa, que talvez falte tempo. Mas logo após qualificar, muito provavelmente, boa parte da documentação do Comitê de Ética já está adiantado. Então, já dá para submeter a primeira versão. No caso do Comitê de Humanas aí da Federal, a professora Simone deu um prazo aí de mais ou menos 40 dias, que é só o tempo deles fazerem a primeira reunião. E aí, cada processo com a sua especificidade. Então, assim, pode ser que passe de primeira, senão é dado um prazo para quem submeteu o projeto lá corrigir, né? Mas aí o que acontece? Dá 30 dias para o aluno corrigir. O aluno tem 30 dias, ele pode fazer em 2, às vezes, essas correções e mandar de novo. Quer dizer, não vai levar outros 60 dias depois desses 40. Talvez leve só mais 30, que é só o prazo de ter uma nova reunião e analisar esses novos dados. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que conversar com cada orientador, mas sabendo, né, que se você se adiantar muito a qualificação, pode ser que o projeto aprovado ele tenha mudado completamente. Então, acho que tem que achar assim um equilíbrio, né? Você mandar logo após a qualificação, lembrando que você pode adiantar a documentação, né? Você pode adiantar, não submeter. Então, assim, escreveu, qualificou, modifica o que a banca pediu, converse com o orientador, desde que aprovado já submete. Quer dizer, em menos de 30 dias da qualificação já poderia fazer a primeira tentativa. É verdade. Então, não esperar, talvez, a qualificação para começar a redigir os documentos, mas eu acho que fazer em paralelo já. E deixar bem claro para a banca essa sensibilidade. Olha, como nós vamos fazer pesquisa lá com animal, com gente, com, né, alguma coisa sensível, nós vamos passar pelo Comitê de Ética e aí colocar até no cronograma. Então, isso impacta em, sei lá, 2 meses no cronograma. Assim, a banca também fica ciente que, se por um lado o Comitê de Ética vai colocar uns dias a mais no teu projeto, por outro lado, tem todas essas indicações que vêm ricas do Comitê de Ética e acabam ficando corresponsável também pelo andamento não pelo andamento, mas assim pelas consequências da pesquisa, a consequência do uso dessas informações que são sensíveis, né? Então, assim, tem o ônus e o bônus, professor Glauco. Eu não vejo assim que toda pesquisa talvez tenha a necessidade de envolver o Comitê de Ética só porque trabalha lá com pessoa. Mas deu para entender naquele dia com a palestra da professora Simone que é melhor ter o Comitê de Ética, até porque algumas revistas disponibilizar essa pesquisa entre os alunos, entre instituições, eles sempre vão perguntar do Comitê de Ética. Então, assim, por via de regra, se você já sabe que vão te fazer essa pergunta, né, e não é de graça, é melhor já ir construindo essa documentação aí em paralelo à qualificação. Eu concordo com você, principalmente em situações que você envolva seres humanos, né, com entrevistas, com... Verdade. Então tá bom, gente. Obrigado, professor. Obrigado a vocês pelo convite. Acho que eu vou assistir algumas apresentações também, eu vou verificar aqui o cronograma e vou entrar em algumas agora. Já começa agora às 3h30. Então, um pequeno intervalinho. Obrigado. E uns minutinhos nós já voltamos. Sala 1 então, e sala 2. Obrigado, um abraço. Tá bom, Obrigado. gente? Vou parar de gravar aqui. Obrigada.